Povo de Deus, em meio às tribulações que nós estamos passando, eu senti no meu coração, e é um sentimento de Deus, irmãos, para manifestar para todos que busca, que louva e adora a Deus sem cessar. Porque antes mesmo dessas tribulações, irmãos, alguns sempre têm manifestado seu amor para com Deus, em constante oração, em louvores ao Criador. Tais pessoas, irmãos, que têm esse hábito, fiquem em paz. Deus é por nós. E com confiança e fé, irmãos, podemos cantar. Quem será contra nós? Estamos em terra estranha, como peregrinos. Nosso verdadeiro país não é aqui, irmãos, vamos entender isto. Devemos lembrar para desapegar das coisas aqui, das palavras do nosso mestre que diz: aquele que não largar pai e mãe por amor de mim, não pode entrar no reino de Deus. Não tem coisa maior debaixo do céu, irmãos, que o amor de pai e mãe. Mas o ensinamento de Cristo, se precisarmos, irmãos, vamos largar por amor de Deus. Mas nesses últimos tempos, irmãos, nesse último dia, nós estamos tropeçando em pessoa amante de si mesmo, sem afeto, sem compaixão. E por causa disso nós sofremos. Porque se nós formos lembrar, irmãos, em todo o tempo, desde a existência das coisas, o justo sofreu pelos maus. Olha, irmãos, eu vou contar um segredo para vocês. Todos os irmãos que são perfeitos na fé, entende isso. Nós sofremos por causa da misericórdia de Deus, para com os maus. Por isso que nós sofremos, irmãos, por causa da misericórdia de Deus para com os maus. Lembre, irmãos, do primeiro homicídio. Deus teve misericórdia com Caim, em avisando a ele: Caim, vença o pecado que está à porta do seu coração. Mas Deus, irmãos, falou: domina o pecado, Caim. Mas mesmo advertido por Deus, ele escolheu o mal. Irmãos, isso está escrito em Gênesis capítulo 4, verso 7. Deus poderia muito bem destruir Caim de uma vez por toda. Mas por causa da misericórdia, o amor de Deus, Ele não fez assim, irmãos. Porque o desejo de Deus entende isso, que todos venham arrepender-se e converter-se a Ele das suas más obras. A humanidade foi crescendo, irmãos, depois de Caim, foi crescendo. E também o pecado também. Deus também viu na terra homens sinceros e prontos para ouvir a sua voz, e chamou o nosso pai da fé, Abraão, dizendo: Abraão, sai da casa do seu pai e da sua mãe, porque esse povo aí é abominável. Eu vou te dar uma nova terra, Abraão. Abraão, irmão, sendo homem de fé, sincero a Deus, ouviu a voz de Deus. Lembra, conforme o ensinamento de Cristo, se precisarmos, devemos largar pai e mãe? Abraão ouviu a voz de Deus. Ele foi chamado amigo de Deus. Deixou tudo e foi andando para uma terra que Deus prometeu. Ao chegar, irmãos, nessa terra, ele viu a terra estava cheia de povos rebeldes, abomináveis, povos da descendência de Caim. Irmãos, entende, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, mas Ele é justo e misericordioso e julga com equidade. Ele poderia muito bem matar todos que estavam ali e dar a terra a Abraão. Mas por causa da sua misericórdia, irmãos, Ele deu tempo àquele povo se arrepender. Ele falou com Abraão: Abraão, sabe que a sua descendência será peregrina em terra que não é dela.
eles serão escravos afligidos por 400 anos. Todo esse tempo, irmãos, era para aquele povo arrepender por causa da misericórdia de Deus com aquele povo que estava ali. Porque ainda não tinha atingido a medida do pecado deles. Irmãos, vamos ter visão, vamos ter sentimento de Deus. Como ele disse, minha vingança eu darei a recompensa. Não vamos colocar a nossa mão. Deus tem o tempo e a hora certa. Então, por causa da misericórdia de Deus, nosso pais e irmãos da fé, eles ficaram na terra do Egito sofrendo até atingir o pecado daquele povo lá. Mas conforme, irmãos, a promessa de Deus, aos 400 anos, Deus mandou um libertador, Moisés. Sabemos muito bem a história, irmãos, para cumprir a promessa a Abraão, que a quarta geração dele ia voltar com muitos bens e Deus ia julgar a nação que estava escravizando ela. Lembre, irmãos, que o povo de Deus saiu com muitas riquezas da terra do Egito. Deus julgou aquela nação, porque os próprios egípcios davam para aquele povo de Deus, para o povo de Israel, ouro, prata, vestiário, porque já tinha atingido o pecado daqueles povos que estavam naquela terra que o Senhor deu a Abraão, a qual ele pisou pela primeira vez, lembra? Irmãos, Deus resolveu destruir aquele povo, porque aquele povo era abominável, dando ordem a Moisés para destruir todos que estavam ali, porque já tinha atingido o nível de pecado. Deus suportou por 400 anos, irmãos. Vê, irmãos, que o tempo que o povo de Deus sofreu, tudo isso é por causa da misericórdia de Deus para com a humanidade, né? Porque Ele é tardio em irá, mas em grande misericórdia. Até o dia de hoje existem pessoas abomináveis, prostitutos, avarentos, amantes de si mesmos, sem misericórdia com os necessitados. Mas, irmãos, quantos profetas Deus enviou para pregar o arrependimento? Eles mataram os profetas. Quantos evangelistas, apóstolos Deus enviou, mas prendeu, perseguiu, matava. Irmãos, e nesses últimos dias, Deus, pela sua grande misericórdia, enviou seu único Filho. Ele veio evangelizando a paz, a honrar a Deus, a ser santo a Deus, diante de Deus, praticar obra justa. Tudo isso Cristo ensinou. Mas, irmãos, o povo amou mais as trevas do que a luz, matando o Filho de Deus. Mas ao terceiro dia, sabemos, segundo a Escritura, Ele ressuscitou e mandou pregar o seu Evangelho. Muitos estão pregando o Evangelho, muitos. Mas alguns ainda, irmãos, amando mais o diabo, a carne, os seus desejos doentios, amando mais essas coisas do que Cristo, fazendo as obras do diabo, roubando, prostituindo, cometendo pecados nojentos. Mas, irmãos, um pouquinho de tempo, a misericórdia de Deus ainda está sobre a terra. Irmãos, como nossos pais sofreram lá atrás, como os profetas sofreram, como também até o Filho de Deus sofreu, tudo isso por causa da misericórdia de Deus com os maus, né? Vamos também suportar as aflições, as percas, o choro. Suporta, irmãos, suporta. Tudo isso vamos suportar por causa do amor de Deus. Porque quando Ele julgar também como julgou aqueles amorreus que estavam naquela terra, o Senhor deu tempo para eles. O Senhor está dando tempo para essa humanidade. Mas quando o Senhor julgar, irmãos, toda a boca vai ficar calada diante do seu tribunal. Portanto, meus queridos irmãos,
em meio a essa pandemia, esse tempo de deixar de abraçar. Quanto tempo a gente não vê os nossos irmãos que amamos, né? Não estamos mais juntos, alguns no lugar, outros no outro espalhado. Mas, meus queridos irmãos que estão espalhados, vamos ser santos, justo, irrepreensível, andando em boas obras. Não, irmãos, vamos se gloriar com isso, porque essas boas obras que eu falo para andar são as boas obras, irmãos, que Ele a preparou para que nós venhamos andarmos nela. Então não vamos se gloriar, porque Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Vamos suportar as percas, muitas pessoas chorando pelos seus entes queridos, muitos sofrendo, irmãos. Tenha consciência, pecadores. Arrependa, chora com os que choram. Tenha sentimento de Cristo. Sente as mesmas dores como você mesmo na sua carne. Estamos nos tempos, irmãos, de comunhão com Deus. Vamos nos a preparar, porque o Senhor está apertando a humanidade e muitos ainda praticando pecados ocultos, pecados nojentos, prostituição, roubos, avarezas, tudo por causa do poder. Mas como diz Cristo, o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Vamos nos a preparar, irmãos. Deus resolveu passar o círculo, andar sobre a terra e julgar. Por isso que nós estamos sofrendo, irmãos. Porque no sofrimento, alguns podem chegar ao arrependimento. Então é o que o Senhor me deu no meu coração. Povo de Deus, que sempre, sem cessar, tem buscado e orado a Deus. O teu galardão está garantido no céu. Deus é por nós. O consolo é muito grande, muito grande. Porque, irmãos, Ele falou, Ele jurou na sua ira que os desobedientes, abomináveis, não vai entrar no seu descanso. Um descanso do homem é muito bom, quanto mais o descanso de Deus, que é o paraíso de Deus. Conforme o Senhor falou para aquele ladrão: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Paraíso é lugar de descanso, irmãos. E a promessa é que todos nós vamos reencontrar, todos juntos, no reino de Deus. Deus abençoa a todos.